E será que alguém realmente pediu por um remake de Esqueceram de Mim? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Esqueceram de Mim, Lar do Lar. Esqueceram de Mim, Lar do Lar é aquele remake que ninguém pediu, assim como a maioria dos remakes são. São filmes que ninguém pediu, mas que o estúdio achou super interessante recontar uma história que não tem por que ser recontada. Esqueceram de Mim, Lar do Lar mostra exatamente isso. Mostra o filme de uma criança que não que os pais se esquecem dela mais uma vez, e aí ela tem que sobreviver ao ataque de bandidos, ladrões ou pessoas que querem invadir a sua casa. Bom, a premissa em si, ela pode até funcionar hoje em dia se ela for muito bem feita, muito bem escrita, mas eu acho que também não precisava mais ser contada. Eu gosto do ator que faz o protagonista desse filme. Ele tá muito bem no filme Jojo Rabbit. Lá ele não é o protagonista, ele é um secundário, mas sempre que ele aparece, ele faz com que as piadas funcionem muito bem e ele é marcante quando está em tela. Então, quando escalaram ele, eu achei que foi a melhor coisa de todo o filme. Mas quando chega no filme, a direção e o roteiro muito fraco faz com que a atuação dele, que é um bom ator mirim, não seja boa. Ele não consegue mostrar todo o potencial dele aqui em momento nenhum. O roteiro prejudica ele, as piadas prejudicam ele, coisas que não encaixam na voz desse personagem estão aqui. E falando em roteiro e falando em direção, vamos para algumas das piores coisas do filme. O roteiro, ele demora para engrenar, ele demora para realmente trazer uma atualidade para esse filme, provando que ele não precisava existir. Mas o roteiro, ele mostra um começo, apresenta os personagens, e aí já começa o primeiro problema do roteiro. Ele não consegue criar bons personagens. Desde o protagonista até quem vai invadir a casa, nenhum é interessante. Além disso, o roteiro demora muito para chegar na parte que eles vão tentar realmente invadir a casa. E nesse ponto, que é o momento que é para você conhecer um pouco mais daquela cidade, conhecer um pouco mais daqueles personagens que vai contar a história do filme, o filme é chato, ele é arrastado, ele é mal feito, com falas que não fazem sentido nenhum. Piadas que não tem graça nenhuma. Você não consegue rir durante o filme. Você não consegue nem se divertir. É uma confusão em tela com cenas e falas que não levam a nada. Inclusive a montagem desse filme, em vários momentos, poderia ter cortado várias cenas que ia deixar esse filme bem mais interessante em certos pontos, com um ritmo melhor. Porque assim como o roteiro, que é muito ruim, não sabe criar boas cenas, a montagem desse filme também não consegue fazer com que o ritmo dela funcione melhor, arrumando algumas cenas. E a direção, que também é o outro problema grave desse filme, também não ajuda isso, com cenas muito mal feitas, muito mal criadas, muito mal construídas, e que também não ajuda a construir bem o ritmo do filme, e que faz que a primeira meia hora de filme seja enrolada, arrastada e muito difícil de se assistir. Olha, as falas desse filme, a direção, faz com que esse filme... É doloroso você assistir 1h30 de Esqueceram de Mim, Lar do Lar. Além disso, você ainda tem a parte onde envolve os atores que são os ladrões, os caras que vão invadir a casa para roubar aquele artefato. Eles não são bons, eles são atores conhecidos até, mas eu não acho que eles estão bem aqui, eles não passam a ideia de perigo, e esse é outro problema do filme que faz com que ele seja chato e arrastado. Em nenhum momento você sente medo ou perigo que aquela criança realmente vai poder sofrer alguma coisa, sofrer com aqueles bandidos, sofrer com algo que possa acontecer com ele. Então, você não gerando medo, você não cria um laço com aquele filme. Você não se importa, você só quer que ele acabe porque você não está se importando com nada que está acontecendo em tela. Outra coisa que eu também quero criticar muito da montagem e principalmente do roteiro são algumas escolhas que não fazem sentido durante o filme. Por exemplo, tem uma cena que visivelmente deveria ter caído na montagem ou ser feita de uma forma diferente, que é a cena onde o Max, que é o protagonista, entra no carro e vê uma cena de Looney Tunes. Se essa cena do Looney Tunes mostrasse mostrando o Coiote e o Papaléguas, isso poderia ser uma ótima metáfora pro filme, mostrando como o Papaléguas e o Coiote vivem fazendo trapaças e um destruindo o outro, e como isso pode mostrar no filme futuro, mas isso não acontece. Isso não faz sentido essa cena estar no filme, porque ela não acrescenta nada e não traz nada de novo. Outra coisa que não faz sentido é introduzirem o irmão desses ladrões, dessas pessoas que vão invadir a casa, uma outra família, que também não acrescenta nada no filme. O filme é cheio de elementos que não levam a nada. Um roteiro que não consegue fazer com que nada tenha uma consequência, nada funcione muito bem aqui. Inclusive a trilha sonora desse filme também não funciona nada bem, não é nada marcante, e
completamente esquecível. E aí você pode falar, mas se tudo isso for ruim, mas na parte onde realmente importa, a parte que é pra diversão, que é a parte que ele vai criar as trapaças dentro da casa, pros ladrões ir caindo, se essa parte for boa, o filme pode valer a pena, e eu concordo plenamente. Esqueceram de Mim, o clássico filme, ele realmente vive desses momentos marcantes onde ele cria coisas pros ladrões ir caindo de forma sutil, como uma criança criaria. Mas aqui, nem isso funciona. Algumas ideias que não são interessantes, não são bem feitas. Parece que esse filme tem uma característica muito grande na parte de roteiro, que é o seguinte: tudo que foi a primeira coisa que eu acho que esse roteirista imaginou, ele colocou em tela. Então, por exemplo, qual é a desculpa para esse filme existir? Ele foi lá e imaginou a boneca, que valia milhões, nem pensou numa ideia melhor, simplesmente jogou em tela. Por que os pais não podem voltar para casa mais cedo? Inventaram a desculpa mais boba do mundo e colocaram em tela. Na parte de colocar as trapaças é a mesma coisa. Pensaram em coisas mais básicas do mundo, algumas ideias, e falaram, tudo bem, as crianças não vão aceitar, e jogaram qualquer coisa em tela. Porque essa parte das armadilhas também é muito mal feita. Não é boa, não é interessante, não é engraçado de se ver, divertido, gostoso, como era os filmes antigos. Até porque no filme antigo você tinha a raiva dos ladrões que invadiam a casa, algo que você não tem aqui. Então as trapaças, que era para ser o ponto alto do filme, também não funcionam nada bem, nenhuma é marcante, nenhuma é até bem feita. E, para fechar, eu queria falar do final do filme, que também basta uma mensagem que não faz sentido nenhum. Parece que do nada entrou um outro filme no meio que eu tava assistindo e colocaram uma mensagem de família, amizade, que não faz sentido nenhum com o que estava acontecendo no filme, mostrando como nada nesse filme realmente funciona. Concluindo, Esqueceram de Mim, Lar Doce Lar, ele consegue fazer com que esse filme seja mais do que esquecível. Ele faz com que esse filme seja tenebroso em tudo que ele tenta fazer. Direção, roteiro, atuação, montagem, trilha sonora, a parte que era pra ser boa não funciona e a parte que era pra você conhecer esse universo é chato e arrastado. Isso tudo sem contar que você não sente perigo nenhum, você não se interessa por que tá acontecendo porque você não sente perigo que pode acontecer com aquela criança, fazendo com que esse seja um dos piores, talvez, filmes do ano. E por isso que eu fecho Esqueceram de Mim, Lar Doce Lar com uma nota meio de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Esqueceram de Mim, Lar Doce Lar? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.